Na Band FM, quem ama não esquece. Cada escolha, uma renúncia. Cada caminho que você escolhe por seguir, você deixa de ir por outros tantos caminhos. O importante é chegar ao fim da vida, olhar para trás e não se arrepender das escolhas que você fez e também dos caminhos que você decidiu seguir. A minha vida foi de muito sofrimento. A minha família tinha uma condição de vida muito ruim. A minha mãe se matava de trabalhar. Meu pai já tinha abandonado a gente há muito tempo. E eu e os meus irmãos ficávamos sozinhos o dia inteiro. Por conta disso, desde muito nova, eu vivia pela rua, sem cuidado de ninguém. Eu ainda era uma pré-adolescente quando eu passei pela pior experiência que uma mulher pode passar. Aquilo nunca saiu da minha cabeça e eu acho que eu nunca vou conseguir superar de verdade. Só 13 anos. Só 13 anos e eu fui abusada por um vizinho. Eu ainda consigo me lembrar do cheiro daquele homem velho em cima de mim. E a única pessoa para quem eu recorri na época não acreditou no que eu falei. A minha mãe. A minha própria mãe, que era amiga do tal vizinho, disse que eu estava inventando essa história. Que eu estava criando coisa na minha cabeça. E ainda por cima, ela me bateu por eu ter falado besteira. E foi assim, tão nova, que eu descobri que eu teria que me virar sozinha. Se eu quisesse sobreviver, tinha que ser sozinha. Foram muitos traumas, muito mesmo. Anos de tristeza, de sofrimento, de cicatrizes que nunca se fecharam. Mágoas, então, nossa. Eu sentia que eu nunca ia ser feliz, sabe? Eu sentia que Deus tinha, inclusive, esquecido de mim. Talvez a minha vida estivesse fadada ao fracasso, sabe? Fadada à dor, a sofrimento. A minha vida amorosa também. Era uma piada. Tive todo tipo de relacionamento ruim que você pode imaginar. Fui traída, fui humilhada. Eu fui agredida. Quando eu conheci o André, eu pensei que ele seria só mais um. Só que, para minha surpresa, os dias iam passando e passando e ele não se mostrava uma pessoa ruim assim como os outros. Por que parece que, sei lá, que você tem medo de mim? Por quê? Sabe, eu não sou como os outros. Olha aqui, solta esse escudo, baixa essa guarda. Deixa eu te mostrar que eu sou um cara legal. Eu não quero sofrer mais, é isso. Eu tinha prometido não me envolver com mais ninguém. E você acha que ficar sozinha é a melhor coisa a fazer, Mayara? Para com isso. Eu sinto muito que você tenha passado por tanta coisa difícil e ruim. Mas nem todos os homens são iguais. Deixa eu te provar que sou diferente, vai. E foi assim, bem aos poucos e dia a dia, que o André foi vencendo todas as barreiras e foi me mostrando que eu podia confiar nele. A gente namorou por uns 3 ou 4 meses e aí, bom, foi um descuido, Não devia ter acontecido de jeito nenhum, mas acabou acontecendo. E eu engravidei. Foi um susto e com certeza uma coisa que não era planejada, mas eu e o André estávamos tão bem, tão felizes, que apesar de não ser a hora certa, eu achei que não era também o fim do mundo, sabe? 4 meses de namoro e eu achei que eu conhecia o André. Eu tinha me esquecido que eu era uma azarada, eu esqueci disso. Eu tinha esquecido que não tinha nascido para ser feliz. O choque de realidade veio quando eu contei pra ele que eu tava grávida. Você tá brincando? Você tá brincando, é? Você tá grávida? Isso não é brincadeira? Não tô brincando, não. Eu sei que não era pra ter acontecido. A gente tá junto há pouco tempo, mas sei lá. A gente tá bem, né? Sim, eu e você estamos bem. Eu e você, só. Não com uma criança no meio. Eu não quero ser pai.
entendeu? Eu nunca quis. Eu disse isso pra você. Eu não vou ser pai. Que isso, André? Que isso é jeito de falar? Querendo ou não, você vai ser pai, sim. Não, eu não vou ser. Eu não vou ser pai. Eu não quero isso. Eu não tô preparado pra isso. Olha aqui. Você vai ter que tirar essa criança. Eu fiquei completamente sem reação. Eu já tinha passado por tanta coisa nessa vida, mas aquilo me chocou. Ele não ficou nem um pingo feliz, nada. Muito pelo contrário, ele ficou bravo. Ele ficou com raiva mesmo. Ele até me culpou pela gravidez. E ali, naquele momento, ele demonstrou quem ele realmente era. E eu, tão burra, tinha acreditado, tinha me iludido. Eu tinha achado que finalmente tinha encontrado meu príncipe encantado. Eu era uma piada mesmo. Eu falei pro André que não ia tirar o bebê de jeito nenhum. E ele respondeu que então eu teria que me virar sozinha. É claro que na hora eu fiquei completamente apavorada. Eu não tinha apoio de ninguém. Eu ainda vivia na casa da minha mãe, com quem eu tinha uma relação péssima. Meus irmãos não tinham onde cair mortos. Eu estava perdida, eu realmente estava perdida. Eu passei dias chorando, sem saber o que fazer. E de tanto medo que eu sentia, eu até cogitei fazer aquela bobagem que o André tinha sugerido. Mas foi uma colega de trabalho que me estendeu a mão. E ela me encorajou a fazer tudo o que precisava. Foi uma fase bem complicada, eu não vou mentir. E o André se mostrou cada vez mais horrível. Enquanto eu estava lá gerando um filho dele, ele fazia questão de ir para a balada, de postar foto com mulheres, me tratar sempre muito mal. Quando eu precisava pedir algum dinheiro para as coisas do bebê, ele fazia questão de me humilhar. Mayara, não foi você que decidiu ter esse filho? Agora se vira. Olha aqui, André. Eu decidi sim ter um filho. E você não precisa ter contato nenhum se você não quiser. Mas pelo menos as suas obrigações você precisa cumprir, né? Você só atrapalha a minha vida. Só atrapalha. Maldita hora que eu te conheci, viu? Eu falo mesmo pra você. Eu digo mesmo. Você foi a maior decepção da minha vida. Eu ainda lembro você me dizendo que era diferente dos outros. Você é uma piada, André. Uma piada. E eu poderia ter sido. Mas você quis colocar um filho no meio, né? Olha só. Pra não ter que ficar olhando pra sua cara, eu vou te depositar sim um dinheiro. Mas você me deixa em paz. Me deixa em paz. Aí ele começou a me dar todo mês uma mixaria e achava que isso era o suficiente. Eu acho que ele não tinha noção do quanto um filho custa, sabe? A minha vida virou uma droga. Eu não tinha prazer em mais nada, absolutamente nada. Eu vivia chorando pelos cantos. E me perguntava toda hora, o que é que eu tinha feito para merecer tudo que eu passava? Nem ver a minha barriga crescendo me dava felicidade, nada. Eu queria que aquela gravidez durasse 2 anos, porque eu simplesmente não sabia o que eu ia fazer quando meu filho nascesse. Então o Pedro Henrique nasceu. Eu tive ele sozinha no hospital. Ninguém me acompanhou, ninguém. Só aquela minha amiga do trabalho que apareceu para me visitar. O André não quis nem saber, imagina. Eu acho que no dia ele tinha ido para alguma farra, sabe? O que era para ser o dia mais feliz da minha vida acabou virando o dia mais triste. E eu chorei por horas, sozinha, parada ali. Os meses seguintes foram de muita dor para mim. Eu nunca me senti, sabe, tão solitária, tão sozinha no mundo. Eu me virei sozinha com meu filho, mesmo morando na casa da minha mãe. Ela ajudava muito pouco e não demonstrava carinho nenhum. Emocionalmente, eu cheguei realmente ao fundo do poço. Engraçado como as coisas podem mudar, né? E elas mudam assim, ó, no estalar de dedos. Quando eu voltei a trabalhar depois da minha licença maternidade, eu tive que deixar o meu filho com a minha mãe. Nessa altura, ela já tinha se apegado a ele e nem reclamou de ter que ajudar. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E foi nessa volta que eu acabei conhecendo o Fernando. Ele trabalhava na mesma empresa que eu, mas em outro estado. Naqueles dias ele tinha vindo para a cidade para fazer um treinamento e eu não sei explicar, mas de cara eu senti uma coisa por ele. Meu coração disparou de um jeito, eu juro para você. Eu já tinha me enganado outras vezes, principalmente com o André, né, o pai do meu filho. Mas aquilo não era um engano, não era. Aquele sentimento que eu tive pelo Fernando foi uma coisa de outro mundo.
Eu não consigo nem explicar aqui. É difícil, sabe, achar uma palavra para falar, mas o cheiro dele, o olhar, o sorriso, o jeito, tudo nele me encantou. A gente começou a conversar, trocamos telefones e naquele dia mesmo passamos a madrugada inteira conversando. Dá pra acreditar? Eu me abri com ele, eu falei tudo que eu já tinha vivido, falei até do meu filho. Ele também falou bastante da vida dele. Ele foi um ótimo amigo. Ele até me aconselhou, sabia? Resumidamente, nós começamos a nos envolver e naqueles dias que ele ficou na minha cidade, a gente não se desgrudou. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei perdidamente. Eu sabia também que ele estava apaixonado por mim. Foi avassalador, sabe? Mas aí ele teve que ir embora. Ele teve que ir, eu senti uma dor mesmo. Sabe, uma dor assim no peito. Eu não queria ficar sem ele. Não era justo que o único homem decente que tinha passado pela minha vida morasse tão longe de mim. Por quê, meu Deus? Eu estava tão cansada de sofrer, eu queria ser feliz, eu merecia ser feliz. A gente continuou se falando por alguns dias, eu de um lado, ele do outro. Até que ele, para provar o quanto estava apaixonado por mim, disse que ia comprar uma passagem para eu ficar com ele por uns dias. Só que eu não podia. Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, eu não podia tirar férias e ainda tinha o meu filho, né? Você acha que eu pensei em alguma coisa? Eu não pensei em nada. Eu só sabia que precisava estar com ele. Então eu não quis saber. Eu inventei uma desculpa no trabalho, dizendo que tinha falecido um parente. Para minha mãe eu falei que eu precisava viajar uns dias a trabalho, né? E ela ficou de cuidar do meu filho. Ele era só um bebê de 6 meses, né? Eu deixei com ela e eu fui. O que eu vou contar aqui vai ser muito julgado por todo mundo, mas você ouviu a minha história, né? Você viu por tudo que eu passei, então eu queria pedir para você entender. Entenda o que me levou a fazer o que eu fiz nesse momento. É que eu cheguei na cidade do Fernando e eu vivi uma verdadeira lua de mel com ele. Era tudo perfeito, era tudo maravilhoso. Eu nem podia acreditar que eu estava vivendo tudo aquilo. Eu estava feliz pela primeira vez na minha vida. E quando os nossos dias juntos estavam chegando ao fim, ele me fez uma proposta que mudou a minha vida. Ele falou assim: fica comigo aqui, não vai embora. A minha primeira resposta foi a mais óbvia, né? Eu falei que eu não podia, que tinha que voltar, que eu tinha um filho. Mas aí o Fernando continuou insistindo. Ele disse que eu poderia ficar por um tempo, me adaptar e depois a gente buscaria o meu filho. Era uma maluquice, claro que era uma loucura. Mas como eu disse, pela primeira vez eu me sentia verdadeiramente amada, me sentia feliz, completa. Eu não pensei muito, eu só pensei no que eu estava sentindo naquela hora. E aí, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu liguei para minha mãe e eu falei que eu não ia mais voltar. Simples assim. Ela falou um monte, ela me chamou de tudo que era nome, mas ainda assim, apesar de sofrendo, porque claro, né, que eu sofri de saudade do meu filho, sofri muito, eu escolhi ficar com o Fernando. Poderia ter sido a pior escolha da minha vida, a mais errada de todas, mas não foi. Já faz 3 anos que eu moro com ele, nós continuamos vivendo uma lua de mel. Eu nunca mais vi meu filho, só por foto. A gente ainda não foi buscar ele, ficou complicado trazer, sabe? Aqui a nossa vida é bem diferente, enfim, não dá para trazer ainda mais uma criança. Claro que eu me sinto mal, mas naquele momento foi o que meu coração mandou eu fazer, sabe? E eu não me arrependo. Hoje eu sou feliz ao lado do homem que eu escolhi. Depois de tanto sofrimento na minha vida, eu encontrei um amor de verdade. Eu encontrei um homem que me ama, que cuida de mim e que principalmente me respeita. Eu sei que todo mundo vai ficar falando aí que eu não devia ter deixado meu filho. Às vezes eu também me culpo. Mas eu nunca conseguiria cuidar dele, porque eu não conseguia cuidar nem de mim. Eu precisava ser feliz, eu merecia ser feliz. E eu ainda vou buscar ele. Um dia eu ainda vou. E eu espero
Eu espero sinceramente que ele me perdoe.